Olá, aqui é o Guto, espero que esteja tudo bem por aí. Se você acompanha o meu canal, provavelmente já sabe que eu sou parceiro da maior rede de estudos e compartilhamentos do Brasil, a Passeio Direto. São milhões de estudantes e especialistas de todos os níveis de ensino e de diferentes áreas de conhecimento, compartilhando milhões de conteúdos lá na rede. Na Passeio Direto, além de todos os vídeos sobre os pets que estão bem organizadinhos, você tem acesso a materiais exclusivos, ou seja, tem materiais que eu só publico lá. Por exemplo, recentemente eu compartilhei listas de exercícios envolvendo o conteúdo que vai ser estudado nesse vídeo, análise combinatória. E tem muitas outras coisas também, você precisa conferir. Além disso, lá na Passeio Direto você vai encontrar materiais não só de matemática, mas também de outras áreas e que podem estar relacionados aos pets, o que é ótimo para você. Se você clicar no primeiro link que aparece na descrição do vídeo, você vai acessar o meu perfil lá na Passeio Direto. Se você me segue aqui no YouTube, me segue lá também. Neste vídeo vamos continuar falando sobre permutação e vamos ver outros dois tipos de permutação. O primeiro tipo é permutação com repetição. Vamos ver alguns exemplos. Quantos anagramas tem a palavra porta? O número de anagramas da palavra porta, que tem 5 letras, sendo que nenhuma letra é repetida, é P de 5, é a permutação dessas 5 letras, ou seja, 5 fatorial. E 5 fatorial é igual a 120. Portanto, são 120 anagramas. E quantos anagramas tem a palavra carros? Veja que eu marquei a letra R com uma cor diferente porque ela aparece 2 vezes nessa palavra e isso precisa ser considerado no cálculo. Veja essa indicação aí, P de 6 e tem um 2 sobrescrito. O P de 6 indica que nós vamos permutar 6 elementos, são as 6 letras que compõem a palavra carros. O 2 que está sobrescrito indica que uma das letras que compõem a palavra aparece 2 vezes. Como é feito então o cálculo? A gente calcula a permutação de 6 elementos, que é 6 fatorial, e dividimos 6 fatorial por 2 fatorial. Esse 2 fatorial que aparece aí no denominador faz um ajuste no cálculo, considerando que tem uma letra aí que aparece 2 vezes. A gente precisa fazer esse ajuste porque quando as letras R permutam entre si, a gente não vê diferença, porque essas letras são iguais. Agora eu expandi o numerador até aparecer um 2 fatorial ali. Isso é só uma estratégia de cálculo, você não é obrigado a fazer isso. Dá para simplificar o 2 fatorial do numerador com o do denominador. E fazendo as continhas, a gente encontra 360 no resultado. Então, são 360 anagramas. Vamos ver agora um outro caso. Nós queremos aí calcular o número de anagramas da palavra banana. Veja que eu indiquei a letra A, que aparece 3 vezes em vermelho, e a letra N, que aparece 2 vezes em azul. Como nós vamos calcular o número de anagramas? A gente vai fazer uma permutação de 6 elementos, porque a palavra tem 6 letras, e isso está indicado aí pelo P de 6. O 3 e o 2, que aparecem sobrescritos, representam as letras A e N, que aparecem, respectivamente, 3 e 2 vezes nessa palavra. Nós calculamos a permutação dos 6 elementos, isso é igual a 6 fatorial, e aí a gente divide 6 fatorial por 3 fatorial e também por 2 fatorial. Assim a gente faz o ajuste das permutações da letra A, que aparece 3 vezes, e da letra N, que aparece 2 vezes. No numerador, veja aí, eu expandi o produto até aparecer um 3 fatorial. E aí dá para simplificar o 3 fatorial do numerador com o do denominador. O resultado da multiplicação aí no numerador é 120. E no denominador, 2 fatorial é 2 mesmo, né? 120 dividido por 2 dá 60, então são 60 anagramas. Agora a situação muda mais um pouco. Nós vamos calcular o número de anagramas da palavra matemática, sem acento mesmo, tá? Para não causar confusão. Eu pintei de azul a letra M, que aparece 2 vezes, de vermelho a letra A, que aparece 3 vezes, e de verde a letra T, que aparece 2 vezes. Para calcular o número de anagramas, nós vamos permutar as 10 letras da palavra, isso está indicado aí pelo P de 10. O 2, sobrescrito em azul, está relacionado com a repetição da letra M.
O 3 sobrescrito em vermelho está relacionado com a repetição da letra A e o 2 sobrescrito em verde está relacionado com a repetição da letra T. Vamos agora ao cálculo. Nós permutamos os 10 elementos, as 10 letras da palavra, isso está representado aí por 10 fatorial, e aí precisamos fazer o ajuste no cálculo dessa permutação. Então a gente divide por 2 fatorial, por 3 fatorial e depois por 2 fatorial de novo. Esses fatoriais aí no denominador, vamos lembrar, eles se relacionam com o número de vezes que as letras M, A e T aparecem. Agora no numerador eu expandi aí em um produto até aparecer o 3 fatorial, a gente cancela, simplifica aí o 3 fatorial do numerador com o do denominador. O resultado da multiplicação no numerador é 604.800 e no denominador 2 fatorial vezes 2 fatorial é igual a 2 vezes 2, que dá 4. Calculando essa divisão do numerador pelo denominador, a gente chega ao resultado de 151.200. Portanto, são 151.200 anagramas. Dá uma olhada nessa fórmula de permutação com repetição. Vou tentar traduzir para você. Ela diz que a permutação de n elementos, sendo que um deles aparece A vezes, outro aparece B vezes, outro aparece C vezes e por aí vai, até um elemento que aparece Z vezes, é igual a n fatorial sobre A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial e assim por diante até Z fatorial. Em outras palavras, permutamos os n elementos e dividimos pelos fatoriais que indicam quantas vezes cada elemento repetido aparece. E agora nós vamos falar sobre outro tipo de permutação, que é a permutação circular ou permutação cíclica, que é aplicada quando os elementos de um conjunto estão aí em roda. É bem tranquilo. A fórmula é essa aqui. Permutação circular de n elementos é igual a n menos 1 fatorial. Vamos aplicar essa fórmula num exemplo. Com a reabertura dos bares, 6 amigos decidem sair para se divertir. Eles escolheram um bar em que as mesas são redondas e possuem 6 cadeiras. De quantos modos diferentes eles podem se sentar em torno da mesa? Esse é um problema que a gente precisa aplicar a fórmula de permutação circular. Na fórmula, veja aí, eu substituí a letra n, que indica o número de elementos, por 6. Aí fica, permutação circular de 6 elementos é igual a 6 menos 1 fatorial. 6 menos 1 fatorial é igual a 5 fatorial e 5 fatorial é igual a 120. Portanto, os amigos podem se sentar de 120 maneiras diferentes. Agora, então, que a gente viu esses exemplos, vamos aos exercícios. Na atividade 1, nós vamos calcular o número de anagramas de algumas palavras. E como haverá letras repetidas, a gente vai aplicar a fórmula de permutação com repetição. Letra A, palavra maca. A palavra tem 4 letras, veja que a letra A aparece 2 vezes, eu indiquei com uma cor diferente. Então vamos calcular a permutação de 4 elementos, por isso 4 fatorial, sendo que um elemento aparece 2 vezes, por isso dividimos por 2 fatorial. Como estratégia de cálculo, eu expandi o numerador em um produto até aparecer 2 fatorial, mas isso não é obrigatório, existem outras formas de resolver esse cálculo. Cancelamos aí o 2 fatorial do numerador com o do denominador, e 4 vezes 3 é igual a 12. Portanto, são 12 anagramas. Letra B, aritmética. Essa palavra tem 10 letras, sendo que 3 letras aparecem duplamente, são as letras A, I e T. Cada letra dessas eu indiquei com uma cor diferente. Então nós vamos calcular a permutação de 10 elementos, por isso tem 10 fatorial aí, e nós vamos dividir por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial de novo, por causa de cada uma das 3 letras que aparecem 2 vezes cada. No numerador, eu expandi aí o produto até aparecer o 2 fatorial, simplifiquei ali o 2 fatorial do numerador com o do denominador, mas como eu disse, isso não é obrigatório, nem precisava. Na verdade, nesse caso aí nem simplificou muita coisa, né? Porque 10 fatorial é um valor muito alto. O resultado da multiplicação no numerador é 1.814.400 e no denominador
2 fatorial vezes 2 fatorial é igual a 4. O resultado da divisão do numerador pelo denominador é igual a 453.600. Portanto, são 453.600 anagramas. Letra C, paralelepípedo. Essa palavra tem 14 letras, sendo que 2 letras aparecem triplamente, são as letras P e E 2 letras aparecem duplamente, são as letras A e L. Cada letra dessas aí eu indiquei com uma cor diferente. Então nós vamos calcular a permutação de 14 elementos, por isso aparece 14 fatorial, e dividimos por 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial. O primeiro 3 fatorial, lembrando, é por causa da letra P, o primeiro 2 fatorial é por causa da letra A, o segundo 3 fatorial é por causa da letra E e o segundo 2 fatorial é por causa da letra L. Como 14 fatorial é um valor muito grande, nesse caso eu nem vou expandir em produto, mas no denominador eu calculei os valores de 3 fatorial e de 2 fatorial, 2 vezes cada um, e aí no denominador o resultado da multiplicação é 144, e aí olha só, o resultado da divisão de 14 fatorial por 144 é igual a 605.404.800. Essa, então, é a quantidade de anagramas da palavra paralelepípedo. Número 2. Determine em cada caso a quantidade de números distintos que podemos obter permutando os algarismos que formam os seguintes números. Novamente, a gente vai usar a fórmula de permutação com repetição, porque os números da atividade, você vai ver, eles têm algarismos repetidos. Letra A, 45.241. É um número de 5 algarismos e o 4 aparece 2 vezes, eu indiquei isso com a cor vermelha. Então, nós vamos calcular a permutação de 5 elementos, por isso 5 fatorial, e ajustamos o cálculo dividindo por 2 fatorial, por causa do algarismo 4 que aparece 2 vezes. 5 fatorial é 120, e 2 fatorial é 2 mesmo. E 120 dividido por 2 dá 60. Então, são 60 números distintos. Letra B, 654.254. É um número de 6 algarismos, sendo que o 5 e o 4 aparecem 2 vezes. Eu pintei cada um deles aí com uma cor diferente. Então, nós vamos calcular a permutação de 6 elementos, ou seja, 6 fatorial, mas a gente tem que ajustar o cálculo dividindo por 2 fatorial 2 vezes. 6 fatorial é igual a 720, e 2 fatorial vezes 2 fatorial é igual a 2 vezes 2, que dá 4. 720 dividido por 4 dá 180, portanto, é possível obter 180 números diferentes. Letra C, 154.445. Esse número tem 6 algarismos também, só que o 5 aparece 2 vezes e o 4 aparece 3 vezes. Você pode ver aí que eu indiquei esses algarismos com cores diferentes. Então, nós vamos calcular a permutação de 6 elementos, por isso tem aí o 6 fatorial, e nós vamos ter que ajustar o cálculo dividindo por 2 fatorial, por causa do 5 que aparece 2 vezes, e também por 3 fatorial, por causa do 4 que aparece 3 vezes. 6 fatorial é 720 e no denominador, 2 fatorial vezes 3 fatorial dá 2 vezes 6, que é igual a 12. E 720 dividido por 12 dá 60. Então, nesse caso, podem ser formados 60 números diferentes. Número 3. Os 10 primeiros algarismos que formam o número π, desconsiderando a vírgula, na ordem que aparece, formam o número, se não me engano, dá 3.141.592.653. Quantos são os números distintos que podemos formar por meio de permutações destes 10 algarismos? Veja então os 10 primeiros algarismos do número π. Os algarismos 3, 1 e 5 aparecem 2 vezes cada. Eu indiquei esses algarismos com cores diferentes. Então, vamos calcular a permutação de 10 elementos, 10 fatorial, e para ajustar o cálculo, como tem as repetições, a gente divide por 2 fatorial 3 vezes por causa dos 3 algarismos que aparecem 2 vezes cada um. Bom, 10 fatorial dá 3.628.800. E 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial ali no denominador é igual a 8. Dividindo
3.628.800 por 8, nós encontramos 453.600. Essa é a quantidade de números distintos que podem ser formados. Número 4. De quantas maneiras 8 pessoas podem se organizar em uma roda para fazer uma oração? Como as pessoas vão ficar em roda, o cálculo envolve permutações circulares, está aí a fórmula. Como são 8 pessoas, a gente substitui na fórmula o n por 8. E 8 menos 1 fatorial é igual a 7 fatorial. 7 fatorial dá 5.040. Portanto, essas 8 pessoas podem se organizar de 5.040 maneiras diferentes. Número 5. De quantas maneiras 7 crianças podem se organizar para brincar de roda? Novamente, temos uma situação que envolve o cálculo de permutações circulares. São 7 crianças, então substituímos n por 7 aí na fórmula. E 7 menos 1 fatorial é igual a 6 fatorial. 6 fatorial dá 720, portanto, as crianças podem se organizar de 720 maneiras diferentes. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!